Mateus 25, nós ainda estamos nas parábolas do fim do mundo, né? Nós vimos que o capítulo 25 é a continuação da exortação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Magistralmente, Jesus deixou essa exortação através de 3 parábolas que reforçam princípios anteriores e revelam o que acontecerá até o último dia. E nós vimos na aula passada sobre as 10 virgens, né? Nós vimos que ninguém se salvará por empréstimo, amém? Cada um dará conta de si mesmo a Deus e deve ficar apercebido. Agora nós vamos ver versículos 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Vamos ver os servos de posse dos bens do patrão. Vicente? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste? Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, ainda até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Então Jesus está falando sobre nós, os servos. Jesus está falando de servos que estão de posse dos bens de quem? Do seu patrão. Então note bem aqui que a parábola indica claramente que Jesus iria para o céu, mas os seus bens espirituais e recursos infinitos, por meio da sua morte, ressurreição e do seu Espírito Santo, foram distribuídos entre nós, aqui na terra, os seus servos. Amém? Talentos aqui eram quase 35 quilos.
de moedas de prata ou ouro. Está vendo? Então a palavra talento aqui significava uma quantia de dinheiro. Era uma expressão monetária. Então eram quase 35 quilos de moedas de prata ou ouro. Equivaliam, em média, à soma de um ano de jornada de trabalhos braçais naquele tempo. Então note bem, mesmo o servo que recebeu apenas um talento, ele recebeu pouco? Não. Mesmo o servo que recebeu um talento, ele não recebeu pouco. Isto era uma grande quantia de dinheiro. E cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de administrar. Então nenhum deles recebera pouco, mas todos receberam o suficiente para multiplicar, ganhar mais e satisfazer a confiança do seu Senhor. Amém? Agora note bem aqui que 2 servos agiram conforme o Senhor deles esperava. O que recebeu 5 e o que recebeu 2. Eles fizeram exatamente o que o Senhor, o patrão, esperava deles. Amém? Eles não fizeram grande coisa, fizeram apenas aquilo que era esperado de bons servos. Então eles saíram, eles investiram e eles multiplicaram os recursos a eles confiados. Amém? Porque a nossa relação com o nosso Senhor, o nosso patrão, é uma relação de confiança, acima de tudo. Amém? Se você está no reino de Cristo, recebendo os dons, os bens, os recursos espirituais, é porque Deus sabe que você pode fazer mais. Amém? Deus sabe que você pode multiplicar os resultados da ação dele na sua vida, na vida de outras pessoas. Amém? Então qual que é a aplicação? É a pergunta: se a nossa vida tem multiplicado, a sua vida tem multiplicado? A sua vida tem multiplicado, nossa vida tem multiplicado os dons de Deus no serviço do reino? O reino é melhor por causa de você? O reino está crescendo por causa de você? Pessoas estão sendo sustentadas, apoiadas, encorajadas pela sua vida, pelo seu exemplo e pelos seus recursos? Esta é a grande questão do servo bom e fiel. Amém? E tem pouco, mas o suficiente para provar que é capaz de administrar e satisfazer o Senhor. Então a nossa vida tem multiplicado os dons de Deus no serviço do reino? Tudo que você tem e proporciona e manifesta o avanço da verdadeira Igreja de Cristo no mundo? Então, amados irmãos, todos nós temos capacidade. Não existe ninguém, o mais jovem, mais velho, mais rico, mais pobre que seja, que entra em Cristo e não pode multiplicar. Não existe. Então todos temos capacidade de cooperar nesse sentido, de proporcionar a manifestação e o avanço da verdadeira igreja. Todos nós recebemos o suficiente para honrar nosso Senhor, até que Ele venha. Você vai servindo a Cristo, aguardando que Ele venha e você preste contas a Ele, até que Ele venha. Na verdade, os bens
que você recebeu, todos eles, os dons que você recebeu e os recursos que nós recebemos, todos os bens, dons e recursos que recebemos são de quem, na verdade? São deles. São dele. Tudo é dele, amém? E nós podemos multiplicar em resultados espirituais porque ele nos deu a capacidade de fazer isso. Amém? Agora note bem o versículo 19. Diz assim: depois de muito tempo. Está vendo? Então está indicando novamente, como na primeira parábola das virgens, está indicando novamente que o Senhor Jesus poderia demorar, né? Como de fato ele não voltou no primeiro século. Agora o Senhor, quando voltar, o que ele vai fazer? Ele ajustará as contas com seus servos. Amém? Ele confiou em nós e agora nós vamos dar conta de tudo aquilo que ele nos deu, de tudo aquilo que ele nos dotou. Então ele nos confiou seus talentos. Agora a pergunta é: como você se sente de ele ter confiança de que você saberia devolvê-lo, né? Deus fez um depósito em você e agora ele vem para fazer a retirada. Será que ele vai retirar intimamente a mesma coisa que ele depositou, ou você vai produzir com tudo aquilo que ele te deu honra, glória, louvor, serviço no reino dele? Então, como você se sente de ele ter confiança de que você saberia devolver? Sabe como eu me sinto? Eu vou falar para vocês sinceramente, eu me sinto 100% motivado. Amém? 100% motivado. Deus me deu dons, talentos, recursos que vêm não de mim, que vêm dele e são dele. Porque ele quis confiar num servo. Então, como você se sente de ele ter essa confiança em você, ter essa confiança que você saberia devolvê-lo? Eu espero que você se sinta como eu. Eu espero que você se sinta 100% motivado. Amém? 100% motivado. Agora então nós precisamos trabalhar para o Senhor com aquilo tudo que ele nos confiou. Amém? Se ele te deu 5 talentos, você usa os 5. Se ele te deu 2 talentos, você usa os 2. Se ele te deu 1 talento, você recebeu bastante coisa ainda para administrar. Não recebeu pouco, você usa todo aquele 1. Amém? Então, precisamos trabalhar para o Senhor com aquilo tudo que ele nos confiou. Tudo! Né? Tudo. Amém? O que ouviremos do Senhor, então, se assim o fizermos? Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Participa da minha alegria. Vem comemorar comigo este sucesso, porque você é um servo que me satisfaz. Você quer ouvir isso? Eu quero ouvir isso. João, servo bom e fiel. Eu te dei tão pouco, mas você soube multiplicar. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo eterno do seu Senhor. Amém? Eu quero ouvir isso. O servo com 1 talento, porém, aqui na parábola, ele não conseguiu se relacionar
com o seu patrão, com base na fé. Note bem aqui na parábola que este servo que recebeu um talento, ele não conseguiu se relacionar com o seu patrão com base na fé. Note bem que ele não se sentiu honrado com o talento que ele recebeu, mas ele se sentiu explorado. Não foi isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que sair, investir, multiplicar e devolver para ele? Está vendo? Então, este servo, com um talento, ele não conseguiu se relacionar com seu patrão com base na fé. Ele não se sentiu honrado com o talento que recebeu, mas explorado. Ele não considerou que as coisas do seu patrão também eram suas. Amém? Ele não considerou isso. Lembra que ele disse na parábola: toma o que é teu. Mas era assim que o patrão queria que ele considerasse aquilo que ele confiou nas mãos dele? Não, não é assim. Ele não considerou que as coisas do seu patrão também eram suas, então ele disse: toma o que é teu. Então pode ser que a inveja ou outros sentimentos ruins em relação ao patrão o fizeram o quê? Enterrar e esconder tudo aquilo que lhe foi confiado, porque foi uma relação de confiança do patrão para com ele, mas ele não se sentia honrado com isso. Então as próprias palavras do servo são motivo para a sua condenação. Por quê? Qual que é a desculpa dele? Eu conheço o senhor, patrão. Você é um patrão exigente, né? Você ajunta, né, o que você não pode. Não é isso? Note bem, mas aqui no contexto da parábola de Jesus, as próprias palavras do servo são motivo para a condenação dele. Por quê? Porque mostra que ele conhecia o quê? Ele conhecia o patrão muito bem. Então, quando você conhece o seu patrão, sabe que ele vai exigir de você, então o que você faz? Faz o que o patrão quer. Não é isso, Deus? Né? Então as próprias palavras do servo são motivo para a sua condenação. Mesmo sabendo que o patrão era severo, mesmo sabendo que o patrão era exigente, o que ele fez? Ele não temeu. E o mínimo ele não fez. Porque não disse aqui, podia pelo menos ter colocado no banco e quando voltasse receberia com juros, não é isso? O mínimo que ele podia fazer, ele não fez. Então o ponto aqui é: nós conhecemos nosso Senhor, nós conhecemos nosso Deus, sabemos que Deus é bom, mas Ele também é justo. Sabemos que Ele é severo, sabemos que Ele é exigente, sabemos que nós temos que temer a Ele. E se nós não o servimos, não fazemos nem o mínimo, então isso é motivo para Ele nos reprovar. Amém? Note bem que ele foi chamado aqui de servo, o servo inútil. Sabe o que é um servo inútil? Não faz nem o mínimo. Nem o mínimo. O servo inútil, mau e negligente, quer dizer, preguiçoso. O servo inútil, mau e negligente, ele tinha razão. O talento era do patrão, não pertencia a ele. Então ele tinha que ter mais zelo ainda, né?
Agora o servo não teria mais nenhum trabalho, mas só o que? Castigo, trevas, choro e ranger de dentes. Qual é melhor? Servir a Deus e passar desta vida para a eternidade sendo servo dele, tendo trabalho, ou não ter nada? Ter apenas trevas, choro, ranger de dentes e castigo. Então a aplicação aqui já tem o seguinte: o homem quer que o mundo prega que você pode ou você tem direito a uma liberdade total. Mas a aplicação desta parábola de Jesus é que a liberdade total não existe. A liberdade total não existe. Ou servimos a Deus, ou servimos aos nossos próprios desejos, à vontade da carne, ao príncipe da potestade do ar e ao espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A liberdade total não existe. Você é livre, mas para escolher a quem você vai servir. Amém? Ou servimos a Deus, ou servimos a nós mesmos e ao pecado. Quando recebermos mais de Deus, é simplesmente para o quê? Para trabalharmos mais para o nosso patrão. Né? Lembra? A parábola diz: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Sobre muito quer dizer, para você cuidar de mais coisas, para você administrar outros interesses do patrão. O que isso quer dizer? Que quando nós recebemos mais dons, quando a nossa vida cristã vai amadurecendo, nós vamos ficando cristãos amadurecidos e Deus nos dá mais coisas, seja recursos, né? Ou outras capacidades, ou experiência, nós recebemos mais. É simplesmente para quê? Para trabalharmos mais para o nosso patrão. Amém? Então, já concluindo aqui, terminando, uma observação sobre os dons espirituais. Nós sabemos que hoje nós falamos de dons usando às vezes a palavra talento, não é verdade? Vicente tem o talento disso, o Jefinho tem o talento daquilo, né? Então usamos falar de dons usando a palavra talento. Agora, quando cada cristão é salvo, ele recebe pelo Espírito Santo pelo menos um dom. Isso você pode ter certeza absoluta. Quando cada cristão é salvo, recebe pelo Espírito pelo menos um dom. E na volta de Cristo, tudo aquilo que não foi usado será retirado. O Espírito Santo, inclusive. Então, que você seja um servo bom e fiel, que isso não ocorra com você, amém? Que isso não ocorra conosco. Amados, que satisfazer o nosso patrão e participarmos da sua alegria seja a nossa maior motivação. Porque Ele nos confiou seus dons, amém? Ele nos confiou seus talentos, seus bens, seus recursos. Porque Ele confia nos seus servos, amém? Ele pode se ausentar na confiança de que vai estar tudo bem por aqui, de que o trabalho que Ele espera que seja feito vai ser feito, porque Ele confia em nós.
como seus servos. Então, que satisfazer o nosso patrão, que se chama Jesus Cristo, e participar da sua alegria na sua volta, seja a nossa maior motivação para usar, não desperdiçar, mas usar tudo que Ele nos deu em benefício dos seus negócios, os negócios do reino de Deus. Amém. Obrigado, irmão João.